Bom dia, Eugênia. Como eu disse pra você, eu não ia esquecer de você, né? E eu tô aqui pra te passar o estudo de ontem, que foi uma bênção, que foi um momento muito especial pra nós ontem. E faltou você e faltou o Paulo aqui. A gente tem sentido muita falta de vocês. Mas antes eu quero orar com você pra gente começar esse estudo de agora. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa manhã, por esse dia. Agora são 8h18 da manhã de uma quinta-feira, que a chuva já cai do céu. E eu imagino essa chuva, Senhor, como a tua presença, regando a terra, regando a nossa vida. Que também caiam chuvas do céu nessa hora sobre a nossa vida e que o nosso coração ele possa ser quebrantado. Nosso coração ele possa receber paz, a paz que vem de ti, que excede todo entendimento. Senhor, nos dá graça em mais um dia, nos dá sabedoria, inteligência e nos dá a tua presença, Senhor. É o que nós mais precisamos, é a tua presença. Nos abençoa nesse período. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema do estudo de hoje, ele fala a respeito de corramos para fazer discípulos. É essa série de palavras que tem chamado a igreja para essa velocidade, para essa passada, com o objetivo de ganhar almas, evangelizar. E nós estamos no período da Casa de Paz e é um período muito especial, muito abençoador, onde o Senhor tem se revelado através das nossas vidas, nós que somos semeadores encontrando a casa do homem da paz ou da mulher da paz. E o tema é: corramos para fazer discípulos. Durante esse tempo, vamos conversar sobre o encontro de Filipe com Eunuco, etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem foi a Jerusalém para adorar a Deus e estava voltando para casa, sentado em sua carruagem. Nesse momento, ele lia o livro do profeta Isaías. Talvez, Eugênia, como você já sabe, conhece na palavra do Senhor, né? Logo depois do derramamento do Espírito lá em Atos dos Apóstolos, aqueles que eram discípulos e se tornaram apóstolos, né? E receberam toda a carga de empoderamento do Espírito Santo, começaram a viver momentos de prodígios, sinais e maravilhas. E a palavra fala e conta uma história, né? Interessantíssima em Atos 8, que é exatamente sobre um dos apóstolos, discípulos agora apóstolos, que era Filipe, menino novo, né? Que andou ali com Jesus. E a palavra fala que um belo dia Filipe ele estava andando e o anjo do Senhor chegou para ele, né? E falou para ele assim: Filipe, vá para a região sul, que é próximo da região de Gaza. E Filipe ouviu o que o Espírito Santo falou e o que ele fez? Ele seguiu o caminho e a direção do Espírito Santo. Quando Filipe seguiu a direção, justo no local onde ele estava passando, vinha uma carruagem, né? Uma carruagem imperial, né? de um reino. E ali dentro daquela carruagem ele percebeu que vinha um etíope, né? Que na verdade era um eunuco. E esse eunuco estava lendo um livro. Então o Espírito Santo falou: vai e acompanha a carruagem. E é até interessante que Filipe começou a correr e estava do lado da carruagem, ao lado da janela, né, da lateral, e ele visualizou ali o eunuco. Nesse momento ele perguntou para o eunuco: o que você está lendo, né? O eunuco falou: eu estou lendo o livro do profeta Isaías. E aí Filipe pergunta para ele assim: mas você está entendendo? Aí o eunuco responde para Filipe: olha, eu não consigo entender se alguém não me explicar, né? Então o eunuco pede para a carruagem separada. Filipe entra na carruagem e ali ele começa a ver o texto da palavra lá em Isaías, que fala a respeito da rejeição de Jesus. Quando Jesus chegou, quando Jesus veio até nós, e assim ele foi rejeitado. E aí Filipe começa a explicar para o eunuco que ali falava das boas novas, da vinda de Cristo, da rejeição de Cristo, mas muito mais de um Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Então, quando eles estavam andando ali, o eunuco avistou um local com águas, de repente um rio, pediu para a carruagem parar e falou assim para Filipe: Filipe, o que nos impede, o que me impede de ser batizado agora? Então Filipe, com grande alegria, entra com o eunuco dentro daquela água e batiza o eunuco. Depois ele batizar o eunuco e a salvação chegar até aquele etíope,
o que acontece automaticamente? A carruagem segue e Filipe é trasladado, né? O Espírito Santo tira ele daquela região e leva ele até outra região. Há um versículo forte aqui que é Atos 8, 30, 31. Atos 8, 30, 31, que diz assim: Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Atos 8, 30, 31. Podemos com essa história aprender princípios espirituais que nos nortearão no cuidado com as pessoas que Deus nos deu para amar. Para fazer discípulos, nós vamos aprender 3 princípios importantíssimos dentro dessa passagem, tá? Então você anota aí e presta bastante atenção nesse áudio. Para fazer discípulos, em primeiro lugar, promova encontros intencionais. Promova encontros intencionais. Atos 8, 30, parte A. Então Filipe correu para a carruagem. Filipe foi movido pelo Espírito Santo para buscar e encontrar o eunuco. Um discipulado intencional gera discípulos intensos e apaixonados. Primeiro princípio, promove encontros intencionais. Eugênia, a gente tem que entender que quando a gente acorda de manhã, nós temos todas as nossas responsabilidades, nós temos todos os nossos compromissos, objetivos, e a nossa vida é cheia de afazeres. Mas um apóstolo atento e sensível ao Espírito Santo, ele já acorda com a intenção, né, de ser usado pelo Senhor. Então, a dica para você aqui é, quando você acordar, já acorde perguntando: Espírito Santo de Deus, quem eu vou encontrar? Quem você vai colocar no meu caminho? E me deixe muito atento para essa pessoa que eu vou encontrar. Nós temos que gerar no nosso dia esses encontros intencionais. Entender que tudo aquilo que nós recebemos da parte do Espírito Santo, tudo aquilo que nós recebemos de Deus, é alimento para a nossa vida. E nós recebemos transformação, mudanças, libertação em nossa vida. E nós vamos nos deparar com pessoas que ao redor do dia, elas vão vir com as mesmas necessidades piores ou até menores. E quem somos nós? Nós somos esse canal de bênção, nós somos essa ponte entre Jesus e a pessoa, entre o Evangelho e a pessoa. Então quando você sai de casa e pede para o Espírito Santo te dar a direção, é estar preparada para ser usada pelo Espírito Santo no momento adequado, na hora adequada e no local adequado para essa pessoa que o Espírito Santo vai trazer. Assim foi Filipe. O Espírito Santo direcionou Filipe para ele ir para a região sul, para a região de Gaza. Exatamente, era naquele ponto que ele estava ali sensível e direcionado pelo Espírito Santo que ele encontrou o eunuco e os milagres começaram a acontecer na vida daquele homem. A intencionalidade não exclui a espontaneidade e simplicidade. Quando você é intencional, quando você tem a certeza, quando você promove esse dia através de pedir para o Espírito Santo que te leve à direção desse encontro, né? Haverá espontaneidade, você está livre, você está se colocando na mão de Deus e Deus vai usar você na simplicidade, naquilo que você é, né? Nas características que você é, assim como Deus usou Filipe. Olha que interessante, para gerar espiritualmente encontros intencionais, primeiro, reserve um tempo em sua agenda, transforme o encontro numa prioridade. Reserve um tempo na sua agenda, que a sua agenda sempre seja aberta, que a sua agenda sempre seja uma agenda flexível, que você acorde e que se você tiver num ponto de ônibus, numa padaria, num açougue, numa fila de banco, que você já saia da sua casa sabendo que naquele momento, naquele dia, você pode ser usado naquele local e Deus pode atrair uma pessoa com uma necessidade, com uma fome que você tem, a água, o pão e o vinho para alimentar essa pessoa. Ore pedindo discernimento e sabedoria, né? Além de pedir ao Senhor que Ele promova intencionalmente esse encontro, peça ao Senhor que te dê sabedoria e inteligência para que você possa ouvir aquilo que a pessoa está falando, diagnosticar aquilo que a pessoa está falando, e o Espírito Santo, através do seu conhecimento e a sabedoria do Espírito Santo também, trazer a palavra de conforto, a palavra certa para aquela pessoa, que atinja aquele local de dor, de ferida, e traga para aquela pessoa cura, e a pessoa ela possa ter os olhos abertos e despertar e conhecer Jesus. Concentre-se no momento que você está investindo com a pessoa. Tenha muita atenção, os ouvidos muito abertos, sensíveis, escute mais que fale. E depois que você escutar, traga a palavra correta, a palavra de sabedoria.
Decida amar essa pessoa com todas as forças. Isso era o que mais Jesus fazia. Jesus se encontrava com pessoas em regiões diferentes. Jesus tinha a intenção de encontrar pessoas. E Jesus tinha o amor, que era o que movia o coração dele, né? Não existia a pessoa chata, não existia a pessoa que falava demais, não existia aquela pessoa rabugenta ou aquela pessoa altamente depressiva que só falava das suas misérias. Jesus estava pronto para amar e Jesus estava pronto para receber essa pessoa e trazer novidade de vida para essa pessoa e elevar ela até o reino. Encontros intencionais geram um vínculo de paternidade espiritual. O interessante de tudo isso é que quando você se direciona para promover esses encontros intencionais, e quando você está sensível, o Espírito Santo de Deus te leva até esse caminho, o Espírito Santo te leva até esse encontro, essa pessoa que você está ali cuidando dela, que você está trazendo essas palavras através do Espírito Santo, da palavra de Deus para ela, e essa pessoa vem ao encontro real com Cristo, cria-se um formato diferente nesse relacionamento. Daquele enviado até você agora se torna um filho espiritual. Isso se chama paternidade espiritual. Então você começa a ter a bênção de Deus que está sobre você é derramada sobre essa pessoa. Há responsabilidades não só mais físicas, mas responsabilidades espirituais sobre a vida dessa pessoa. Então, Eugênia, essas pessoas que Deus vai colocar na sua vida serão pessoas, essas pessoas que Deus vai colocar na sua vida serão pessoas que serão filhos espirituais para você. Amém? Que seu coração esteja movido, impactado, que seu coração esteja aí transbordante pelos filhos que o Senhor vai trazer para você. Nunca esquecemos aqueles que decidem acreditar, investir e orar por nós. A paternidade acontece em um ambiente gerado intencionalmente para que a pessoa se sinta segura, amada, aceita e respeitada. A paternidade espiritual, aquilo que você vai gerar sobre a vida dessa pessoa que você ganhou para Jesus, vai trazer segurança, essa pessoa vai se sentir amada, aceita, incluída, né? E respeitada. É isso mais que a humanidade precisa. A gente vive um mundo distante, frio, né? E um mundo sem relacionamentos, e na verdade as pessoas estão esperando alguém para que elas se sintam seguras, amadas, aceitas e respeitadas. Amém? Para fazer discípulos, a gente entende agora um segundo princípio. Para fazer discípulos, seja sensível às necessidades das pessoas. Para fazer discípulos, seja sensível à necessidade das pessoas. Atos 8:30, parte B. Atos 8:30, parte B. Ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Filipe observou, se atentou e iniciou uma conversa com o eunuco. Porque se interessou, vou repetir, porque se interessou. Um real interesse revela necessidades reais. Intencionalmente, direcionado pelo Espírito Santo, Filipe foi ao encontro do eunuco. Mas Filipe, ele observou o que o eunuco estava fazendo. Então houve um interesse em Filipe sobre a necessidade do eunuco. E aí Filipe pergunta: o que você está lendo? E Filipe é justamente o canal, é justamente a ponte que vai trazer, né, o conhecimento sobre a necessidade que havia no eunuco naquele exato momento. Amém? Então, assim, que nós venhamos nos interessar com os problemas das pessoas, que nós venhamos nos colocar no lugar das pessoas, né? Um real interesse revela necessidades reais, né? Quando eu dou atenção para a pessoa, eu estou querendo ver o resultado final, que é uma pessoa transformada, uma pessoa liberta. Quando eu dou interesse para uma tristeza, para um medo e uma insegurança da pessoa, é porque no final, o interesse maior meu é que essa pessoa se sinta segura, protegida, que ela se sinta amada, que no final eu veja uma pessoa liberta, transformada, em nome de Jesus. A nossa vida vai trazer transformações e bênçãos psicológicas, físicas e emocionais para essas pessoas que nós vamos encontrar. Sempre teremos assunto para conversar com quem realmente nos importamos, né? Quando nós importamos com uma pessoa, nós vamos ter assuntos. O Espírito Santo vai nos inspirar e nós vamos ser o bálsamo para essas pessoas. Devemos ter interesse nas suas vidas, seus problemas, suas lutas, suas dificuldades, suas qualidades.
Um relacionamento sempre estará na superficialidade até que Jesus Cristo seja convidado a participar dele. Somente Cristo supre necessidades. Toda conversa, todo papo, todo relacionamento se torna importante quando eu me interesso pelo problema das pessoas, as lutas, as dificuldades, mas principalmente quando aquele que resolve as lutas e as dificuldades está no centro dessa conversa, está no centro desse papo, está no centro desse relacionamento. Cristo é aquele que está e tem que estar sempre aonde nós estamos. E aí tudo vai dar certo. A relevância de um relacionamento está no envolvimento com Cristo. Cristo é tudo. Ele é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Ele é a origem, Ele é o Criador. E Ele é aquele que vai nos receber num reino glorioso. Tudo começa por Ele. Tudo termina com Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, para a glória dEle. Amém? Quem tem Jesus Cristo no coração sempre encontra a oportunidade para mostrá-lo, pois Ele não é capaz de esconder em si mesmo a alegria de o ter conhecido. O lindo é de que todas as pessoas que conheceram Jesus, todas as pessoas que se encontraram com Jesus, uau, isso é maravilhoso. Elas tiveram um encontro com Jesus e para alguns até Jesus disse assim, fica quietinho, não fala nada, vai embora, tal. Mas eles não suportaram o encontro com Jesus. Eles não suportaram o impacto de receber Jesus. E aí eles saíram anunciando para todos, olha, existe um Galileu, um filho de um carpinteiro, sabe aquele, Jesus de Nazaré. Ele transformou a minha vida, eu recebi milagre, eu recebi transformação. E é assim, né? De graça recebeste e de graça dai. O Evangelho é transformador. E a transformação que o Evangelho traz dentro de nós, os rios de água viva que fluem dentro de nós, não dá pra gente ficar quieto. Então a gente sai para anunciar. No domingo à noite, o pastor Carlito, ele pregou uma palavra assim, ministrou uma palavra maravilhosa, que falava sobre identidade. É algo muito marcante que ele disse lá, e isso ficou cravado na minha alma. Ele falou assim que uma pessoa que está no Evangelho, toda pessoa que está no Evangelho, ela é liberta e ela é transformada. Mas uma pessoa que nunca foi liberta e transformada é porque nunca esteve no Evangelho. Então, se nós mergulhamos no Evangelho, nós mergulhamos em Cristo de cabeça, nós vamos receber transformação, mudança. E essa transformação e mudança de valores, princípios, caráter, a mudança da personalidade na nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa postura, das nossas decisões, das nossas emoções, elas vão ser tão vibrantes dentro de nós e tão explosivas, impactantes, que o que vai acontecer? Nós não vamos conseguir guardar para nós mesmos. Nós vamos levar para outros essa mensagem. Então que em nome de Jesus, quando você acordar de manhã, quando você se levantar e o Senhor te direcionar e promover os encontros, né, intencionais, e que você notar a sensibilidade, a necessidade das pessoas, que o fluir e tudo aquilo que você tem recebido de Cristo seja um divulgar, né, para essa pessoa que há esperança sim, porque você recebeu. Para fazer discípulos, terceiro e último princípio, decida caminhar junto com as pessoas. Decida caminhar junto com as pessoas. Atos 8, 30, parte C até o versículo 31. Atos 8, versículo 30, C até o 31. Ele perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Uau! Filipe se assentou. Se você não estiver disposto para parar com alguém, você não verá essa pessoa caminhando. Caminhar junto é caminhar mais lento para ir mais longe. Caminhar junto é caminhar mais lento para ir mais longe. Filipe, ele teve à disposição. Uma parte da conversa de Filipe não foi dentro da carruagem, foi fora da carruagem. E Filipe teve a entrega e a disposição de estar caminhando do lado daquela carruagem. Não sei, de repente, aquela carruagem estivesse a 20 km por hora. E Filipe estava na mesma passada ali a 20 km por hora, do lado da janela. E conversando com o eunuco. O eunuco ia para uma direção e Filipe também seguia a direção. Nós temos que ter essa disposição de caminhar onde as pessoas estão indo. Talvez a nossa vida está numa velocidade muito alta. A gente tem que diminuir essa velocidade para caminhar do lado dessa pessoa. E essa pessoa que precisa encontrar Cristo, talvez está numa velocidade muito baixa. Você vai ter que diminuir a sua velocidade. Mas o interessante é que caminhar junto é caminhar mais lento para ir mais longe. Na verdade, essa diminuição de passada
vai fazer com que a pessoa que você está do lado dela, Cristo sendo revelado nessa vida, essa pessoa chegue na direção que ela precisa. Quer encontrar Deus, Jesus, o Espírito Santo, um reino de glória que irá transformar a história da vida dessa pessoa. Amém? Jesus Cristo foi preparado por 30 anos, exerceu apenas 3 anos de ministério. Não se preocupe se as coisas estão demorando demais. As pessoas precisam de tempo. O que mais importa na nossa vida não é a velocidade, mas a direção. Isso é lindo, porque quando o Espírito Santo de Deus, quando o anjo, o Espírito Santo de Deus, falou com Filipe, vá até a região de Gaza, e deu a direção da região de Gaza. Na verdade, Gaza era o início, e o final era as águas aonde eles desceram, e o eunuco etíope foi batizado. Uau! Isso é lindo! O que mais importa na nossa vida não é a velocidade, mas é a direção. Que nós possamos estar sendo guiados e direcionados constantemente pelo Espírito Santo de Deus. Que nós possamos estar na direção do Espírito Santo de Deus. Porque não adianta eu correr sem saber para onde eu vou. Eu vou parar em lugares errados, eu vou até bater. Mas quando eu estou na direção do Espírito Santo, eu vou chegar no ponto certo, no propósito certo que Deus estabeleceu para mim. E quando eu chegar nesse ponto certo, nessa direção certa, uau, eu vou ser satisfeito, realizado. Não haverá frustrações na minha vida, porque Deus me direcionou. Isso fala de abundância, isso fala de prosperidade, isso fala de realeza, isso fala de andar sem errar, andar nos cuidados de Deus. O mais importante em crescer é não parar de crescer. Cresça com todos, em todo o tempo e em todo o lugar. Concluindo, Atos 8:36, o eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado? A missão do discipulador é levar o discípulo para outro nível de compromisso com Deus. Desperte a paixão, aponte o caminho, seja instrumento para uma nova aliança. E o eunuco perguntou: o que me impede de ser batizado? O que me impede, então, agora que eu entendi, de descer aquelas águas e receber uma nova vida? A vida de Filipe foi uma vida inspiradora, impactante, que elevou a vida do etíope. Que na nossa vida nós possamos ser essa pessoa guiada pelo Espírito Santo. Que nós possamos ser essa pessoa que vai promover encontros intencionais, essa pessoa que vai ser sensível às necessidades, essa pessoa que vai decidir caminhar junto com as pessoas, e que esse relacionamento promova pessoas elevadas, transformadas e libertas, pessoas que conheçam a real felicidade que está em Cristo Jesus. Que as pessoas virem para nós e digam nesses dias: o que me impede de ser batizado? O que me impede de ir na igreja da cidade com você? O que me impede de viver esse reino? O que me impede? Porque os meus olhos abriram e eu entendi. E agora eu quero viver a bênção desta relação com Jesus. Amém, Eugênia? Essa aqui é a mensagem dessa semana. E eu declaro em nome de Jesus, vou orar agora, que você seja empoderada, cheia do Espírito Santo, cheia da graça dele, cheia do poder dele. Amém? Fecha seus olhos aí onde você estiver. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, nessa manhã, que o Senhor venha encher a tua filha da tua unção, da tua graça. Eu quero que o Senhor venha empoderá-la, movê-la. Ah, Senhor, enche ela do teu Espírito, enche ela da tua graça, enche ela da tua unção. Traga nessa manhã para ela refrigério ao coração. Senhor, sopra esse vento de confusão, sopra esse vento de dores, sopra esse vento de frustração, de decepção. Mas, Senhor, traga agora a unção do teu Espírito Santo, aquela mesma de Atos dos Apóstolos. Que línguas repartidas de fogo desçam sobre a vida da Eugênia, que ela seja cheia, inundada, que a tua glória invada ela. Senhor, venha impactar o seu coração e promover na vida dela encontros intencionais. Venha fazê-la, Senhor, nesses dias, ser um vaso, um instrumento, uma ponte do seu evangelho. Senhor,
Usa ela onde ela entrar, nos lugares onde ela estiverem. Não importa o lugar, o Senhor entrou em todos os lugares. O Senhor esteve em todos os lugares trazendo boas novas, notícias do reino. Senhor, em nome de Jesus, usa a tua filha, guarda ela. Eu declaro uma manhã abençoada. Eu declaro um dia maravilhoso, como a chuva que cai agora do céu. Que a tua chuva caia sobre ela, trazendo abundância, trazendo a tua paz, trazendo o teu amor e esperança. Porque como acreditamos, e eu declaro sobre a vida dela, o melhor de Deus ainda está por vir. Amém. Eugênia, se você não estiver com a gente na próxima quarta-feira às 8 horas, eu tô te mandando mais uma parte do estudo para você de semana que vem. Te desejo um dia abençoado, um dia glorioso, um dia majestoso na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço de todos os seus amigos queridos da Célula Chamar. Deus presente, em nome de Jesus. Amém.